Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a novela. A gente já está no quarto vídeo da série e aí a gente parou quando a Dona Fluência ela estava prestes a dar à luz. E aí, né? Na hora que no dia que quando foi a hora de dar a luz, quando chegou finalmente o dia, ela estava super entusiasmada e ela era super forte. Então ela não sentia muitas contrações assim, que deixavam ela com dor. Ela conseguia subverter as dores das contrações em ritmos de é, em ritmos de ritmos de prazer, né? Era muito prazeroso ela sentir a contração. É claro que tinha a dor envolvida, porém ela conseguia subverter essa dor. No sentido psicológico, ela era muito forte nos nervos. E alguma coisa achava ela que era por conta das falas, né? Ela conseguia falar tão bem, ela falava muito, né? Que parece que isso organizava e tonificava as contrações nervosas que ela tinha e fazia com que ela se tornasse mais forte ante as contrações corpóreas fisiologicamente, né? E aí, bom, na hora do parto o parto foi tranquilo. Não houve a ajuda de muita gente, né? Houve só seu Galvão só chamou o pessoal que cuidava desse tipo de coisa lá, que era acostumado a realizar os partos. E aí nisso era encomendado esse pessoal, né? E aí esse pessoal era encomendado, eles já ficavam de aviso. E aí já tinha mais ou menos assim a noção de como era que acontecia e como haveria de ser chamado, né? Aí eles mandavam alguém, né, um dia antes e esse alguém eles dormia lá, passava os dias que estavam prestes a acontecer o parto, né? E aí foi tranquilo, né? O parto. E nasceu o Conrado, né? O nome do filho da Dona Fluência e do seu Galvão se chamava Conrad. Conrad. Conrad, que chama. Conrado. É tipo Conrado, mas não tem o Conrado. E Conrado ele trouxe muita felicidade para o casal, né, para seu Galvão e Dona Fluência. Por quê? Porque o seu Galvão não tinha ideia do quanto sua vida ia mudar em percepção. Ele não sabia o quão o Conrad traria de detecções luminosas sobre as relações com as matérias que ele poderia acrescentar na sua vida. E como ele
tinha tempo para passar com o Conrad e fazer contrações dialogáveis, apresentando a natureza, era para ele muito sustentável aquele sentimento de ver o seu filho comemorando a simplicidade. E aquilo lhe carregava tão bem, fazia ele viver tão bem os dias, que ele só pensava em Conrad. Conrad era a aula dele, era o observatório, era o laboratório do seu Galvão. E Dona Fluência, ela entrou no pique também. A Dona Fluência e o seu Galvão gostavam tanto e acabavam que eles dividiam e não queriam dividir, queriam ficar em tempo integral juntos, né? Então era difícil para o seu Galvão deixar a Dona Fluência sozinha com o Conrad na cozinha. E aí o seu Galvão ia para a cozinha e ficava com Dona Fluência e o Conrad. E o Conrad acompanhava e eles ficavam juntos. Era um imã para os dois, né? O Conrad. E aí, cara, é claro que teve a fase de amamentação. E durante essa fase, Conrad, seu Galvão e Dona Fluência conversavam muito sobre Conrad e contavam uns aos outros suas expectativas e colocavam os planos de expectativa, né? Mas é claro que não era levado em conta a expectativa nesse ponto, né? A expectativa deles era mais no sentido de falar como que o Conrad ia ser, o que ele ia mais gostar de fazer, essas coisas assim que parecem até poesias, mas eram bem saudáveis na época. E aí tudo isso foi enaltecendo e foi acontecendo tranquilamente, né? O Conrad foi se desenvolvendo, ele tinha a aparência próxima do pai, porém ele era muito forte e gostava de falar também como a mãe. Então havia características dos dois no Conrad, né? Aí voltando, né, nessa fase que os dois tinham ciúmes, era a fase dele criança, né? Ele começando a aprender a falar palavras com direções de significância. Ou seja, perguntar, sabe? O que é isso? E aí interagir com as coisas. Cara, era incrível ver o seu Galvão, né? A reação do seu Galvão era uma coisa incrível frente ao Conrad, porque era como que se fosse algo inusitável, sabe? Devido às criações e dos repertórios familiares, ele não imaginava que ele poderia aprender tanta coisa vendo o Conrad desenvolver. E aí isso lhe apertava e fazia ele criar várias ideias para poder o Conrad querer mais aprender, ter mais atenção. E aí o seu Galvão se pegava até inventando histórias que faziam sentido sobre as coisas, só para alimentar o prazer e a sensação de ver o Conrad se divertindo, aprendendo. E aquilo
deixava o seu Galvão nas alturas. Ele tudo que ele olhava assim para aprender, ele ia correndo assim, falava: Conrad, você sabe o que é isso? E aí ele pegava com as garras assim e criava uma história encantadora para ensinar o seu filho, demonstrando as coisas bem simples, né? Era tudo bem simples, porém a história era tão vestida, né? Que o seu Galvão, a investida do seu Galvão era uma coisa encantável. Dona Fluência se apaixonava cada vez mais por ver seu Galvão assim. E eles logo a Dona Fluência logo se engravidou de novo. Mas aí a trama com o Conrad continuava, né? E bom, vez ou outra o Conrad começou a se parecer muito com o pai na hora que o pai ensinava. E aí, certa vez, Conrad chegou pro pai e falou assim: pai, olha só isso. Ele: que isso, filho? Aí ele começou a ensinar o pai sobre pedras que ele achou. E o pai ficou encantado, porque o pai ensinava ele sobre agricultura, sobre plantas, sobre a importância das folhas, sobre a importância de regar bem, da organização das ferramentas. Mas pedra, ele nem chegava. E o Conrad começou a ensinar ele sobre pedras. E aí as diferenças e os comportamentos das pedras sobre o sol e sobre a espessura. E o Conrad ficou tão emocionado quando viu o seu Galvão ficou tão emocionado quando viu o Conrad tentando fazer igual ele, para explicar as características que ele via na pedra, que ele nessa hora ele olhou pro céu e falou assim: você é incrível, cara, você é super incrível. E aí, né, a Dona Fluência, né, super feliz, e o seu Galvão discutindo com Dona Fluência à noite sobre o desenvolvimento do Conrad e cheio de expectativa com o novo filho ou a nova filha. Eles não sabiam que sexo seria. E aí o seu Galvão começou a falar do povo da cidade, que ele via, que ele pensava que teria muita coisa, tem muita coisa acontecendo na cidade de inovação, e ele não via a hora de levar, quando poderia levar o Conrad para a cidade para poder participar dessas inovações. E Dona Fluência concordava, né? Dona Fluência, ela conseguia já prever o que estava para acontecer. Nessa época era 1800 e algumas coisas, né? Então era uma época bem distante. Então é uma época que estava começando a desenvolver coisas laboratoriais, tecnologias e a educação do jeito que ela é hoje em dia. Bom, e aí ficava assim, né? O filho, né?
O parto foi desenvolvendo tranquilo da dona Fluência, não teve grandes problemas. Seu Galvão, ele ficou apertado no serviço, porém o Conrad, nessa época, ele estava com 5 anos e ele já conseguia ajudar bem nos serviços, né? Acompanhar, estava quase com 6 anos, para falar a verdade. E aí, né, ele já conseguia ajudar algumas coisas e trazia muita felicidade para eles. Então e o seu Galvão estava super feliz também com a chegada desse novo filho. Porém, ele sabia que seria desafiador, mas ele teria o maior prazer de voltar, né, a essas escolas que ele teve com o Conrad nesse tempo e tá tendo. E a preocupação dele era como ele administraria, né? Mas ele levou na boa. E aí chegou o dia do parto, né? Sem grandes problemas. Mesma coisa aconteceu, né? Como era de costume, o seu Galvão foi na cidade, encomendou o serviço. A moça foi lá, ficou dormindo na casa até chegar a hora, né? E aí correu tudo bem, tranquilo, né? Não teve nenhum problema. Porém, nasceu foi uma menina, né? E aí os dois ficaram surpresos. Mais ainda foi a dona Fluência que danou chorar. E o Conrad que não parava quieto, né? Ele ficava lá rodeando o casal. E o Conrad ele ficou super agitado, né? Pensando 1001 coisas sobre quem seria essa pessoa que era chamada como irmã, né? Até então, Conrad nem Dona Fluência tinha se tocado de que era preciso explicar com mais ênfase para o Conrad. E foi aí que o Conrad viu, né, que para acalmar o seu Galvão viu que para acalmar o Conrad, ele precisaria de conversar melhor, né? E aí ele entendeu o novo jeito de lidar com a filha, que seria conversando do jeito, entrando na linguagem dos filhos, né? Até então a linguagem era de acordo com o que o seu Galvão falava e necessitava que o Conrad aprendia. E aí esse foi o novo desafio que o Conrad, que o seu Galvão percebeu. E nesse instante, no instante que ele percebeu, ele falou com a dona Fluência. Falou assim: Dona Fluência, eu acho que a gente tem que tratar os nossos filhos como pessoas iguais a nós. Aí a dona Fluência falou assim: uai, você tá doido? Como assim? Não tô te entendendo. Eu acho que eles é gente igual a gente, né? A gente consegue conversar com eles. Aí a dona Florência não entendeu. Ela falou assim: como assim conversar com eles? É claro que a gente vai conversar com eles, mas na hora certa. Agora nós é que precisa de fazer as coisas. Aí ele falou assim: não, dona Florência, você não tá entendendo. É que eles falam, só que eles têm a língua deles. Aí a dona Fluência olhou assim, baixou a cabeça assim, ficou um minuto e pouco parada assim, deixou o olho assim. É mesmo? Ela falou assim: é mesmo? Não é que você tem razão? Mas como é que nós vai fazer para aprender essa língua? Aí o seu Galvão falou assim:
a gente vai aprender com eles. E aí ela olhou no olho dele, ele olhou no olho dela assim. E aí acaba esse capítulo, né? Vou terminar o vídeo por aqui. E aí depois a gente continua a novela. Bom, deixa eu ver se ficou alguma coisa faltando. Não, acho que tranquilo. Dá pra terminar aqui. E aí a gente se vê no próximo episódio. Então um abraço pra vocês. Fui.